E aí, tudo certo? Hoje a gente vai entrar de cabeça na história de uma das figuras mais fascinantes e, olha, mais arteiras da mitologia, Mercúrio. E o mais louco disso tudo é que a história começa, tipo, no primeiro dia de vida dele. Pois é, essa é a pergunta que fica no ar, né? Parece coisa de maluco, na verdade. Só que, olha, esse bebê não era um bebê qualquer, não. O que ele aprontou na sua primeira grande travessura é uma coisa, assim, difícil de acreditar. Bom, então bora pro começo de tudo. Para a gente entender como é que ele conseguiu essa façanha, a gente precisa voltar lá pro nascimento dele, num cenário que à primeira vista parecia a coisa mais calma do mundo. Imagina a cena, que fofura. A ninfa Maia, sabe? Ela tá ali, lembrando daquela noite de tempestade em que concebeu o filho com ninguém menos que Júpiter, e ela fica ali olhando pro bebezinho dormindo. Quer dizer, era o que ela achava que ele estava fazendo. Só que essa paz toda não durou quase nada. Foi só a mãe virar as costas que, pá, um olhinho se abre. Ele estava só fingindo o tempo todo. Ele só estava esperando a deixa perfeita para pular do berço e, bom, começar a primeira de muitas aventuras. E que aventura, hein? Ele já bota as sandálias aladas dele, se joga pela janela e sai voando pela primeira vez. E aqui tem um ponto-chave sobre o Mercúrio. Ele nasceu sem medo nenhum. É essa coragem toda que vai definir ele mais pra frente, sabe? Como um mensageiro super ágil dos deuses, um mestre da mobilidade e até o guia das almas pro submundo. Pois é, e essa falta total de medo leva ele direto para sua primeira, grande e talvez mais ousada arte. Nada mais, nada menos que o roubo do rebanho sagrado. Então, Mercúrio voa até um lugar chamado Pieria. É lá que o meio-irmão dele, o Apolo, guardava seus rebanhos sagrados. E é aqui que a gente começa a sacar a verdadeira essência dele. Ele não é um ladrão qualquer, não. O cara é um artista. Um esteta do furto, como dizem. E isso explica muita coisa, né? Tipo, por que ele vira o patrono tanto dos ladrões quanto dos comerciantes. Aí naquela mesma noite, o bebê Deus, sozinho, vai lá e abre o cercado. E simplesmente separa 50 das melhores novilhas do Apolo só pra ele. 50, dá pra acreditar? Um recém-nascido. Mas olha, roubar foi só o começo da história. O que é genial mesmo é o jeito que ele some com os rastros. Se liga só no plano. Ele amarra umas vassouras no rabo das novilhas para apagar as pegadas. Depois, ele inverte os cascos dos bichos. E para fechar com chave de ouro, ele calça as próprias sandálias ao contrário. Ele montou uma cena de crime que era assim, impossível de desvendar. O plano era perfeito. Bom, quase perfeito. E a palavra-chave aqui é exatamente essa, quase, porque tinha uma única testemunha. E o jeito que o Mercúrio lida com essa pessoa mostra um lado dele ainda mais esperto e, vamos dizer, implacável. No meio do caminho, ele dá de cara com um velhinho meio curioso, sabe? Mercúrio saca na hora que não ia dar para enganar o homem. Então ele parte para outra estratégia, o suborno. É a primeira vez que ele faz isso. Ele oferece uma das novilhas em troca do silêncio dele. E o velho, claro, aceita na hora, jurando lealdade. Só que o Mercúrio é muito, mas muito esperto para confiar assim de primeira. Aquele confia em mim que o velho falou 2 vezes, aquilo soou como um alarme na cabeça dele. Ele já desconfiou que ia rolar traição e resolveu testar a lealdade do cara. O que ele faz? Ele se disfarça de um fazendeiro muito bravo, volta lá e oferece para o velhinho uma recompensa bem maior para ele caguetar o ladrão. Uma novilha e mais 4 bois. E o velho não pensou 2 vezes. Apontou na hora a direção que o Mercúrio tinha ido. Pronto. A traição estava confirmada. Naquele mesmo instante, o Mercúrio larga o disfarce e, com um golpe só na montanha, faz uma pedra gigante despencar em cima do velho, transformando ele em pedra para sempre. Uma lição, né? Para nunca mais quebrar uma promessa. Ok, com a única testemunha e virando pedra, o caminho agora estava livre. E a história vai se aproximando do seu final. E é aqui que a gente vai ver que é a inteligência do Mercúrio, e não a força, que vai resolver a treta com o irmão poderoso dele. Depois de esconder o gado todo, o Mercúrio acha um casco de tartaruga vazio por ali. Aí, meio entediado, sabe como é? Ele pega uns nervos de boi, estica ali no casco e quando ele toca, descobre um som incrível. Ele tinha acabado de inventar a lira. Simples assim. Enquanto isso, lá longe, o Apolo se dá conta do roubo. Ele não consegue seguir aquelas pegadas todas bagunçadas, então ele apela para o seu próprio oráculo para descobrir quem foi o ladrão.
Cheio de raiva, ele vai direto para a casa da Maia. E quem ele encontra lá? O Mercúrio, deitadinho no berço com a maior cara de anjo do mundo. Mas o Apolo não cai nessa não. Ele tá pronto para castigar o moleque. Só que, do nada, ele para. Uma música, uma melodia linda que hipnotiza, começa a tocar. Era o Mercúrio, de dentro do berço mesmo, tocando a sua invenção. E o Apolo, que era o deus da música, né, fica totalmente paralisado com aquele som. A raiva some na hora. Ele esquece completamente das 50 novilhas que foram roubadas. A única coisa que ele quer naquele momento é aquele instrumento fantástico. E aí, o acordo é fechado. O Mercúrio, que podia fazer quantas liras ele quisesse, entrega o instrumento para o Apolo, que tá de boca aberta. E em troca, ele não só é perdoado pelo roubo, como ainda fica com o gado todo para ele. A briga toda termina numa boa risada. E isso tudo traz a gente de volta para aquela pergunta do começo. Pensa bem, em um dia só, o Mercúrio foi um ladrão de primeira, um inventor genial e um negociador que não dá ponto sem nó. Então, o que ele é, afinal de contas? Talvez a resposta seja mais simples do que parece. Ele é tudo isso junto. Um deus com um monte de talentos, super complexo e surpreendente desde o primeiríssimo segundo de vida.